Neste momento eu convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra de Deus, que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. O autor da carta aos Hebreus, irmãos, está nos dizendo que nós precisamos seguir a paz com todas as pessoas e a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus, nosso Senhor. Mas o que significa isso? Antes de tudo, seguir a paz com todos já tem uma denominação moderna que nós chamamos de inteligência emocional. As pessoas com quem você convive, você deve procurar conviver em paz, respeitar, ter paciência, esperar em Deus quando se sentir muitas vezes injustiçado. Mas a Bíblia nos ensina que enquanto estiver em nós, ou seja, enquanto depender de você, viva em paz com todas as pessoas à sua volta. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo ainda mais importante nesse versículo. Porque o autor da carta aos Hebreus, ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que significa isso? Irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que quase não se fala mais nas igrejas sobre a santificação. Parece que isso foi uma coisa esquecida. É como se não tivesse valor. É como se unicamente se demonstrássemos com as nossas palavras que nós cremos em Deus, que já estaria tudo resolvido. Mas eu não posso, como servo de nosso Senhor Jesus Cristo, chegar aqui hoje e dizer apenas palavras que você gostaria de ouvir. Eu preciso lhe falar as coisas que você precisa ouvir. E Deus nos deu uma vocação para sermos santos. Deus te chama para ser uma pessoa santa. E o que significa ser santo? Significa renunciar o mundo, renunciar o pecado. Mas como assim? Como é possível realizarmos essa renúncia? Eu vou te dizer, através do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E como é que isso funciona? Deus, nosso Senhor, Ele demonstrou o seu grande amor por nós, quando, fazendo-se carne, veio a este mundo, morrer no seu lugar, na cruz do Calvário. Ele não apenas falou de amor, Ele veio pessoalmente dar a vida por você. Ele morreu para nos salvar. Irmão, como é que nós aprendemos a ser santos como Jesus é santo? É simples e ao mesmo tempo não é. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Se você parar para prestar atenção naquilo que está escrito na palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus, todos, sem exceção, eles estão ligados ao amor, todos. Durante esses 20 anos, muitas pessoas me perguntaram sobre aquilo que nós cremos e ensinamos aqui na nossa igreja. E, obviamente, uma das perguntas mais frequentes que as pessoas nos fazem é a respeito da maneira como nós nos vestimos. As pessoas olham para nós e veem que nós usamos uma roupa muito
coberta, muito composta, muito comprida, né? E as pessoas chegam e dizem assim: mas por que é que as irmãs lá na sua igreja, elas varrem o chão com a saia? Por que é que os homens lá na sua igreja têm essas limitações, essas restrições? Eu vou lhes responder, porque dando esse exemplo, eu respondo todas as outras perguntas sobre o que nós ensinamos. Nós fazemos isso por amor. Como assim? O Senhor Jesus Cristo disse que se um homem olhar para uma mulher que não é a sua esposa e ele a desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso significa que se eu me visto de uma maneira que atraia sexualmente as outras pessoas, eu farei com que o meu irmão peque. Isso é falta de caridade para com o meu irmão, é falta de amor. Então, o que nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2:9? Que nos vistamos com pudor e modéstia. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que fazer nada. Eu estou dizendo porque nós fazemos. Eu estou te explicando por que a gente faz isso com tanta alegria, com tanto amor. Às vezes nossos amigos, parentes brincam, dizem: fulano, tu não está com calor? Sim, o calor do Espírito Santo, do amor de Deus no nosso coração, que nos faz ter uma vida mais recolhida, uma vida mais voltada apenas para Deus, nosso Senhor. Quando nós aprendermos a viver com amor e por amor, nós teremos uma vida bem mais santa, porque santidade é isso. Eu tenho ensinado aqui na igreja há muito tempo que o que nos leva a amar a Deus verdadeiramente é conhecê-lo, e nós fazemos isso através de uma vida de oração. Se você sente no seu coração o desejo de ser santo, se você sente esse chamado que Deus tem para nós, e Ele te chama a ser santo, eu te digo uma coisa: você não vai conseguir se você não orar, e se você não orar muito. A gente precisa ter uma vida de oração. Eu não estou falando daquela oração que você faz costumeiramente, 1, 2, 3 vezes ao dia, quem sabe quando acorda ou quando vai dormir, ou quando vai comer alguma coisa. Não. Eu estou falando daquilo que nós fazemos não por obrigação. Preste atenção no que eu vou lhe ensinar agora. Amar é fazer aquilo que você não é obrigado a fazer. Vou repetir. Amar é fazer aquilo que você não é obrigado a fazer. Você não pode dizer, por exemplo: eu amo a minha esposa, e eu lhe perguntar: como é que você me prova que você ama a sua esposa? E você me dizer: eu não bato nela, eu não cuspo a minha esposa. Ora, você não pode dizer que isso é prova de amor, porque isso é sua obrigação, amá-la e respeitá-la. Isso é sua obrigação. Amar é fazer aquilo que você não é obrigado a fazer. Então, quando nós falamos sobre amar a Deus, nós sabemos que Deus nos chama a fazer muita coisa na nossa vida, inclusive amar o próximo. E eu te digo, irmãos, que você só vai conseguir entender o amor de Deus na sua vida, primeiro, quando você aceitá-lo. Depois,
quando você devolvê-lo, amando a Deus e, por fim, amando também o seu irmão. A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia o seu próximo, este não ama a Deus. Este não o conhece. Eu não conheço a vida da maioria de vocês. Mas se algum de vocês aqui tem mágoa de quem quer que seja, se alguém te fez um mal, eu te digo, esta noite, perdoe esta pessoa ou estas pessoas. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ama a Deus, você precisa amar também o seu irmão. E hoje você precisa sair daqui com um coração puro, sem mágoa, sem dano algum. Eu me lembro que eu estudei a minha infância no colégio Nossa Senhora de Lourdes, escola de freiras, rígidas, não sei como está hoje, faz muitos anos que não entro lá, mas na minha época era uma escola muito rígida. E eu lembro que elas nos levavam para assistir alguns filmes, e o primeiro filme que eu assisti foi de uma menina que se tornou santa. E essa menina, quando eu comecei a entender o que se passava no filme, eu disse, nossa, eu quero ser santo. A minha família, eu venho de uma família muito católica, muito religiosa, e eu sempre tive o desejo de fazer a vontade de Deus e viver em santificação. E quando eu comecei a assistir o filme, eu entendi do que se tratava, apesar de ter poucos anos de idade. Eu disse, eu quero ser santo, e eu vou ver o que essa menina fez para ser uma santa. Como foi que ela começou? E aí a história mostrava que a menina, todos os dias no recreio, enquanto seus amigos iam brincar, ela entrava na capela da escola, curvava os joelhos e entrava em oração a Deus. E eu parei, pensei, acredito que eu tinha na época de 7 para 8 anos de idade, mais ou menos, hoje eu tenho 35. E eu disse, nossa, foi assim que ela começou. Então eu vou começar também. Os meus colegas iam brincar de bola, eu entrava na capela da escola, me ajoelhava, ia falar com Deus. Ia pedir a Deus para me ajudar. Ia pedir a Deus para derramar a sua presença sobre a minha vida. Muitos anos se passaram. E essa mesma alegria, esse mesmo fervor, ainda mora dentro do meu coração. Ainda oro fervorosamente e falo com meu Senhor. E quantas vezes, quando termino de orar, peço desculpas à Sua Majestade por ter que me retirar por algum momento, mas que depois eu voltarei a conversar com Ele em oração novamente. A nossa vida precisa ser uma vida de oração e de renúncia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida procedem não do Pai. Meus irmãos, Deus te chamou aqui esta noite. Você tem noção que mais ou menos 4 vezes o número de pessoas que está aqui hoje recebeu algum tipo de convite, verbalmente, virtualmente ou em papel? 4 vezes o número de pessoas que está aqui, seguramente. Você faz parte dos 25% das pessoas
que ouviram um convite e que sentiram lá no seu coração o desejo: eu vou. Você pensou que estava vindo por consideração a mim ou a qualquer outra pessoa que te convidou. Mas eu te digo, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Deus, nosso Senhor, gostaria muito que você ouvisse as suas santas palavras. Que você possa, a partir de hoje, refletir. Que você vá para casa pensando: será que eu não tenho algo a melhorar? Será que não tem alguma coisa que eu devo fazer para estar mais perto de Deus? Para estar servindo a Deus? Deus que nos criou, que nos deu a vida, que nos deu saúde, o ar que respiramos. E você só está aqui hoje porque Ele deixou você acordar vivo hoje. Nós temos muito que agradecer, muito. E eu te peço, volte para casa, mas volte com um pensamento, com uma reflexão profunda. Queira ser santo, porque Deus é santo e Deus te chama para ser uma pessoa santa.